e o teu povo que vem implorar teu perdão. Hoje é dia 10 de março de 2021 e para prosseguir com a nossa série de vídeos em que nós realizamos diariamente uma reflexão sobre o Santo Evangelho, nós convidamos você a estar junto conosco nesse momento de fé e de oração para refletir um pouco a respeito do que Deus gostaria de nos falar neste dia de hoje. Seja bem-vindo! Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Hoje, quarta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, nós somos convidados a refletir com o Evangelho extraído do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, novamente nos reunimos para, em torno da palavra de Deus, podermos meditar sobre a mensagem que Nosso Senhor quer trazer ao nosso coração, neste tempo tão importante da vida da igreja que nós estamos vivendo, que é o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é uma ocasião muito oportuna que Deus nos oferece por meio da igreja para que nós nos revisitemos anualmente e façamos esse período de retiro espiritual para preparar o nosso coração para bem celebrar os mistérios centrais da nossa fé cristã no Tríduo Pascal. Novamente, nós nos encontramos no dia de hoje, pela Sagrada Liturgia, com mais uma perícope do Evangelho de São Mateus. Nela, nós vimos Jesus dialogando com os seus discípulos e falando-lhes: Vocês imaginam que vim para abolir a lei e os profetas? Pois digo que não, vim para dar-lhes pleno cumprimento. Ora, o Evangelho de São Mateus, como nós sabemos, foi escrito para judeus que se convertiam ao cristianismo. Portanto, a comunidade de Mateus é uma comunidade que ainda permanece muito vinculada a determinadas ideias que são muito centrais para a fé judaica, como a referência à lei e como a referência aos profetas. Jesus é aqui retratado, então, pelo evangelista Mateus, como aquele que cumpre plenamente a lei, não como alguém que descarta toda a tradição judaica que foi constituída até então. E isso nos mostra uma coisa muito importante. Jesus se apresenta aqui como aquele
que não simplesmente abole tudo aquilo que foi dado por Deus ao povo de Israel, mas como um continuador de tudo aquilo que havia sido prometido. E não apenas como continuador, senão como um cumpridor radical daquilo que vinha sendo proposto por Deus por meio dos profetas. Jesus é então o novo Moisés, que agora sobe novamente ao monte e pode propagar a nova aliança que Deus realiza com a humanidade na sua pessoa. Por isso, a lei que Nosso Senhor nos apresenta no Evangelho de Mateus é o cumprimento perfeito de toda a lei mosaica. Jesus nos dá um novo mandamento. Jesus diz: se vocês querem que as pessoas saibam que vocês são meus discípulos, amem-se uns aos outros. Amem-se cada vez mais. O amor é então o vínculo da perfeição. O amor é então aquilo que demonstra o cumprimento radical das promessas que Deus havia feito ao antigo Israel e nos torna agora o novo povo de Deus, que em Jesus Cristo pode ter acesso a chamar inclusive a Deus de Pai. Um Pai amoroso, que nunca abandona os seus filhos, mas que está sempre disposto a estar junto deles e caminhar junto com eles, para agora poderem usufruir dos benefícios que nos são dados a partir da pessoa de Jesus e colher os frutos da nossa redenção. Jesus é então o novo profeta, agora o profeta mais eminente, aquele que realiza em si mesmo todas as profecias. Do mesmo modo, em Jesus Cristo, a lei mosaica pode agora ser levada a termo, pode ser agora levada a pleno cumprimento. Por isso Jesus diz no Evangelho: em verdade eu vos digo, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Então hoje, nós podemos, junto com Jesus, experimentar a graça que é chegar à compreensão daquilo que nuclearmente compõe a nossa fé como discípulos e missionários desse mesmo Senhor Jesus Cristo. Nós somos convidados a amar, e a amar sem medida. Santo Agostinho, por exemplo, no século IV, escrevia: ama e faze tudo aquilo que quiseres. Ora, se com a meditação do Santo Evangelho de hoje, cada um de nós recolhesse dessa meditação que o pleno cumprimento da lei, o perfeito cumprimento da lei, se dá na medida do amor, e lembrando que a medida do amor é amar sem medida, e se nós nos lembrarmos disso que diz Santo Agostinho, ama e faze tudo o que quiseres, teremos compreendido muito bem o significado que Nosso Senhor quer dar a si mesmo, a sua vida e a sua missão. Ele como continuador, mas também como o coroamento final da revelação que Deus gostaria de apresentar a nós, seres humanos. É por isso que na pessoa de Jesus nós podemos compreender a nós mesmos e a nossa missão. Em Jesus Cristo, o homem compreende como deve viver. Que bom, irmãos e irmãs, se nós pudéssemos aproveitar a reflexão da palavra de Deus de hoje e, alimentados por esse espírito quaresmal, em que nós nos comprometemos com Jesus Cristo a revisitar o nosso interior e a realizar mais uma vez o nosso processo de conversão, cada vez mais almejando a santidade de vida. Se nós fizermos isso na tarde de hoje, no dia de hoje, nós teremos compreendido muito bem o que Jesus Cristo tem a nos falar. Por isso, nós finalizamos a nossa reflexão com um breve momento de oração, em que nós dizemos: Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra.
Te agradecemos porque em Jesus Cristo Tu nos dás a entender qual o verdadeiro significado da nossa vida e da nossa missão como cristãos. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque mais uma vez nos dás a oportunidade de revisitar o nosso interior e de querer mudar de vida e realizar plenamente o cumprimento da lei, amando-nos mutuamente. Eu sei, Senhor, que essa é a Tua vontade para mim, que essa é a Tua vontade para a nossa comunidade. E por isso nós Te dizemos, muito obrigado, Senhor. Senhor, eis aqui o Teu povo que vem implorar Teu perdão. É grande o nosso pecado